Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador. Vamos abrir novamente nossas Bíblias em Romanos, capítulo 15. Capítulo 15, vamos ler os versículos 28 e 29. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Vamos ler dois versículos em Judas. Dois versículos aqui na carta de Judas, versículos 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais há antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O que esses versículos têm a ver com Romanos 15? Bem, tem a ver com o contexto no qual eu pretendo trazer uma exortação para os irmãos e para as irmãs de alguma coisa que nesses últimos dias, né, tem ficado muito forte como um encargo no meu coração para nós, para essa assembleia, para mim, para minha família, né, algo que eu tenho batido na tecla e os irmãos me suportem, né, os irmãos e as irmãs me suportem, porque provavelmente repetirei algumas coisas que já tenho dito, mas é devido a esse encargo que eu, né, desejo e creio que tem vindo da parte do Senhor. Judas, ele fala, olha, quando eu estava aqui pensando no que escrever para vocês, o que o Espírito Santo me disse foi que eu devia, né? Eu devia falar com vocês a respeito ou acerca da salvação comum. Desculpa, a respeito da fé. Ele queria falar a respeito da salvação comum. Aí o Espírito Santo disse a ele, olha, fala a respeito da fé. A batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E de certa forma, irmãos, é o que eu tenho sentido nesses dias. Um desejo, uma, uma angústia no meu coração, não é externamente pelos irmãos, mas internamente por mim mesmo. E quanto mais eu penso em flexibilizar algumas coisas, mais eu me sinto desconfortável. Quanto mais eu penso em deixar as coisas mais tranquilas para mim, mais eu sinto desconfortável, ainda mais nesses tempos que nós vivemos. O que eu desejo falar para os irmãos hoje é uma frase que Paulo ele escreve aqui aos Romanos, que está no versículo 29, né, que ele fala assim: a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. A plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Muitos dos pergaminhos, eles não têm a palavra, eles não têm do Evangelho, eles têm a bênção da plenitude de Cristo. Alguns têm do Evangelho de Cristo. Não faz muita diferença, porque Cristo é o Evangelho. As boas novas, elas são a respeito de Cristo. E Cristo, ele é as boas novas para nós. E é sobre isso, irmãos, pegando essa expressão
né, que eu gostaria de tentar trazer para os irmãos uma exortação e uma lembrança, porque eu sei que os irmãos e as irmãs sabem disso, a respeito dessa plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Vamos ler, e é sobre esses versículos, né, que eu me basearei hoje para falar com os irmãos. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16. Os irmãos vão entender depois, né, quando a gente for aí conectando as pontas, né? Os irmãos vão entender exatamente o que eu espero, né, que os irmãos entendam o que eu estou tentando falar. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala, vamos ler a partir do 14. Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E aí Paulo ele faz um poema. Alguns irmãos acreditam que o que Paulo escreve aqui era um hino cantado pelos irmãos naquela época. Então Paulo faz essa menção que ela é maravilhosa, né? E é sobre ela que nós vamos caminhar hoje, se o Senhor nos permitir. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Não é aquele que se manifestou, é Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Vamos orar, Senhor. Só o Senhor para o Senhor fazer o grande milagre, Senhor, da transformação, Senhor. Senhor, o grande milagre, Senhor, da multiplicação, Senhor. Senhor, de poucos pães e poucos peixes, Senhor, que temos, Senhor. Muito poucos, Senhor. Muitos poucos, Senhor. Nós realmente desejamos, diante de Ti nessa manhã, Senhor, colocar a nossa mente, nosso coração, a nossa boca, os nossos ouvidos, Senhor, e as nossas percepções, para que o Senhor nos santifique, Senhor. Senhor, nós queremos pedir a Ti que nessa manhã, o poder do alto, do Teu Espírito Santo nos envolva, Senhor. Para que a Tua palavra nos alcance poderosamente, Senhor. E para que seja, Senhor, talvez apenas na leitura da palavra, Senhor, mas também, Senhor, no comunicar, Senhor. Senhor, por esse vaso de barro, Senhor. Senhor, haja, Senhor, um poder do alto, Senhor, uma unção eterna, Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas. Não nos resta muito tempo, Senhor. Senhor, não nos resta muito tempo neste mundo hostil, que não te ama, Senhor. Este mundo que não te deseja, Senhor. Este mundo, Senhor, que entrou, Senhor, sorrateiramente, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. E o Senhor já sabia disso, Senhor. Senhor, esse inimigo que plantou, Senhor, o joio no meio do trigo, Senhor. Senhor, não nos resta muito tempo nessa condição, Senhor. Senhor, e por isso, Senhor, nós queremos, Senhor, como o trigo, Senhor, que o Senhor tem plantado, Senhor. Nós desejamos, Senhor, viver, Senhor, dando fruto, Senhor. E aguardando, Senhor, a bendita, Senhor, a maravilhosa, Senhor, a aparição do nosso Salvador. Nessa manhã, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que esses vasos de barro, Senhor, que se encontram aqui neste lugar, Senhor, sejam ainda mais, Senhor, quebrados, Senhor, para que a vida de Cristo, Senhor, extravase através de nós, Senhor. E possamos testemunhar nesse mundo hostil, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a Tua palavra, Senhor. Senhor, dá-nos, Senhor, o Teu coração e a Tua mente nessa manhã. Senhor, e nos leva, Senhor. Senhor, a nos prostrarmos aos Teus pés em adoração, Senhor. Senhor, e saímos daqui dizendo, o Senhor estava entre nós e o Senhor está entre nós. É a oração que fazemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus, tanto por esse momento aqui em cima, quanto Senhor, nos adolescentes, nas salas das crianças. Unja-nos, Senhor, pela Tua unção gloriosa, Senhor, e nos faz cair de joelhos na Tua presença. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Amém.
Irmãos, quando Paulo faz menção do, da oferta, que os irmãos eles mandam para Jerusalém, eu acho isso muito bonito, e eu fui olhar no original, fui olhar essa palavrinha para ver se era isso mesmo que tem a nossa tradução, porque quando Paulo fala, olha, assim que concluído isso, havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. Está no versículo 28. Então Paulo ele trata a oferta que os irmãos dão como um fruto. E isso é muito importante, muito significativo. Já falamos muito sobre essa questão da oferta. Já falamos muito, irmãos, sobre a questão dos pobres, né? Sobre nós estarmos atentos com relação aos pobres entre nós. Mas essa resposta que nós damos quando nós cuidamos uns dos outros, elas são um fruto. Elas são fruto. O que é um fruto? Então todos nós sabemos o que é um fruto, né? Nós estávamos conversando semana passada do nosso limoeiro que tem ali no fundo, né? Que dá limão o ano todo. Eu não consigo entender isso, né? Toda vez que você vai lá tem limão. É uma bênção, né, irmãos? Limão tá caro, então tem muito limão lá atrás. Mas aquele limão ali, né? Plantaram lá uma semente e cresceu uma árvore. E daqui a pouco nós vamos lá e podemos pegar um fruto. O fruto, ele é a expressão de vida. Né? Se aquela árvore estivesse doente, né? Ela não daria folhas, ela não daria fruto. Porque o fruto só é possível quando a árvore ela é saudável. Quando a árvore está saudável, ela dá frutos, é natural. Uma árvore frutífera, é lógico, né? É natural. Você não precisa, né, ir lá e você não precisa fazer grandes coisas, não. Né? Você não precisa pedir para ela, você não precisa orar para ela dar fruto. Não, ela dá fruto. Porque ela é saudável e ela existe para isso. Um cristão saudável, um cristão que tem uma vida verdadeira, gerada de Cristo nele, e que está vivendo baseado nessa vida, é um cristão que dá fruto. Ele vai dar fruto. E onde ele estiver, ele vai dar fruto. Essa é uma verdade maravilhosa, irmãos. Quando o Senhor Jesus ele vai falar a respeito de nós, né, lá em João capítulo 15, ele vai nos chamar de quê? De ramos. Ele fala, olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E ele vai falar que ele nos designou, ele nos chamou e nos designou para que nós possamos ir e dar fruto. Todo aquele que está perfeitamente ligado à videira verdadeira vai produzir fruto. A vida da videira vai alcançá-lo e ele vai dar fruto. Quando Paulo fala dos irmãos aqui que eles dão uma oferta, ele fala o que esses irmãos fizeram foi produzir frutos que são naturais da árvore a qual eles pertencem. Eles pertencem a uma árvore que tem muitos ramos. E um ramo daquele ali, ele naturalmente dá fruto, e o outro ramo também dá fruto, e todos eles vão dando fruto. E os frutos, ou o fruto, né? Porque o fruto do Espírito, né, que nós produzimos, ele naturalmente, e eu estou falando naturalmente na perspectiva de que somos de Cristo e que temos a vida dele em nós, né? Não é naturalmente do homem natural. O homem natural, os frutos que ele dá são frutos de morte, de perdição. Mas o cristão que tem nele essa vida, ele dará frutos naturalmente. E ele será podado, porque quando ele estiver, né, pouco fora daquilo que é necessário, né, o Senhor Jesus fala isso em João capítulo 15, olha, toda árvore que produz fruto, todo ramo que produz fruto, o meu Pai o poda, para que ele produza mais fruto ainda. Então, irmãos, esses irmãos da Macedônia e da Acaia, eles produziram fruto.
E quando nós pegamos o Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos, desde o início, isso é uma coisa assim, tão maravilhosa e tão fantástica, não no sentido de fantasia, mas fantástica no sentido que nós usamos essa palavra, tão exuberante, tão maravilhoso, irmãos. Porque quando nós começamos a ler Romanos, né, e Romanos ela é a explicação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando nós começamos a ler Romanos, o que se diz a respeito dos homens? Que não havia nenhum sequer, que todos estavam perdidos, que não havia justo nenhum, nem entre os judeus, nem entre os gentios. Todos estavam igualmente perdidos. E nós chegamos num ponto agora em que, irmãos, pessoas que estavam perdidas, estavam mortas dos seus delitos e pecados, estão produzindo fruto para Deus. É uma mudança inimaginável do ponto de vista humano, né? A gente vê isso em filme e em desenho animado. Uma pessoa que era totalmente má, ela se torna uma pessoa totalmente boa e começa a fazer coisas boas. Isso só acontece na vida real quando Cristo entra na nossa história. Quando o Senhor Jesus entra na nossa história, não importa como você era, importa o que você agora é e o que você será. Quando a vida de Deus, ela entra em você através do Espírito Santo, existe uma transformação que ela se inicia pela salvação e ela continua na nossa salvação diária, até que um dia estaremos com o Senhor e estaremos livres do pecado e livres de toda maldade. Até aquele dia, há uma salvação diária acontecendo dentro de nós. O cristão que depois de alguns anos ele permanece a mesma coisa de quando ele era incrédulo, ou a mesma coisa quando ele ainda era um bebê espiritual, ele está doente. Se alguém continua mentiroso, se alguém continua idólatra, se alguém continua imoral, ele ainda não conseguiu alcançar a maturidade, né, depois de alguns anos vivendo com o Senhor. Ele pode cair no pecado da imoralidade? Pode. Isso pode acontecer. Ele pode mentir? Pode. Ainda pode acontecer, mas não é com uma constância na sua vida. Porque, irmãos, existe uma vida gloriosa, poderosa dentro de nós. E não se enganem, não se enganem. O mundo, as trevas, Satanás, o nosso velho homem, constantemente farão guerra contra este novo homem. Constantemente. Então nós precisamos estar apercebidos dessa nova vida que há em nós, para que os frutos, ou o fruto do Espírito Santo, ele seja gerado em nós e nós possamos entregar isso para as outras pessoas. Agora, irmãos, por que nós vamos daqui a pouco lá para Timóteo? E por que eu quero falar sobre aqueles versículos? Porque o que eu vejo hoje, e aí eu não estou fazendo nenhuma acusação a ninguém, irmãos, eu não estou fazendo nenhuma acusação a ninguém, eu falo isso com temor diante do Senhor, porque eu temo que nós possamos entrar por algum caminho como esse, porque nós somos como ovelhas, ou melhor, nós somos ovelhas do seu rebanho. E se os irmãos algum dia, né, tiverem interesse em ler a respeito de ovelhas, tem um livro que chama Nada Me Faltará. Ele é um livro fininho assim, ele foi escrito por um pastor de ovelhas, bichinho mesmo. E ele falando sobre o Salmo. E ele vai falar a respeito daquele Salmo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós conhecemos tão bem o Salmo 23, né? Recitamos, né? Ele vai falar na perspectiva de um pastor de ovelhas, como a cada uma daquelas características que são faladas ali, elas são características das ovelhas mesmo. E ele fala que as ovelhas, elas são de dentro dos animais, né? Talvez com as pombinhas, talvez, mas são talvez os mais tolos, os mais fáceis de você enganar, né? A ponto de quando ele falou que isso aconteceu com eles uma vez, alguém
ele tinha as ovelhas dele lá e alguém foi visitá-lo e levou um cachorrinho. E o cachorrinho, ele entrou no meio das ovelhas, quando ele viu as ovelhas, ele entrou brincando e latindo, e ele falou que algumas ovelhas, elas morreram. Algumas ovelhas que estavam para dar, estavam prenhas, né? Elas tiveram o filhotinho, o tamanho susto que elas levaram com o cachorrinho. As ovelhas são tolas. As ovelhas são assim. Então, eu falo com temor, irmãos, porque nós podemos ser enganados se não estivermos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se não entendemos o que é o Evangelho, se não entendemos o que aconteceu de fato, de verdade, conosco, irmãos. Então, se nós... E aí, eu olho ao nosso redor, e olho para nós, e eu vejo assim, quantas situações elas têm se levantado, trazendo confusão para o meio do povo de Deus, levantando mentiras que se parece que estão vestidas de verdade, ou meias verdades, né? Que vem trazendo muita confusão para o povo de Deus, porque nós paramos de olhar para Cristo e começamos a olhar para o homem. Nós paramos de olhar para o eterno e para as coisas eternas e começamos a olhar para as coisas que estão ao nosso redor. E nós nos esquecemos que Deus, ele não muda, ele não vai se levantar do seu trono, ele não vai deixar a sua vontade e a sua glória de maneira nenhuma serem alteradas por qualquer coisa humana. Absolutamente nenhuma. E nós olhamos então ao nosso redor e nós começamos a nos compadecer das pessoas, e deveríamos, aí é a meia verdade. Mas nós começamos a mudar a verdade de Deus em mentira. Como o próprio livro de Romanos ele fala. E eu não sei se eu preciso dar exemplos, mas eles estão claros diante de nós. Muito claros. Precisamos nos compadecer das pessoas. Olha para você ver. Quando a palavra de Deus diz, olha, vocês precisam ser firmes nessa verdade. Deixe ir embora. Fiquem firmes nessa verdade. Se quiser ir embora, pode ir. Porque a glória de Deus, ela está acima de qualquer coisa que nós possamos imaginar. A glória de Deus, ele não dá a nenhum outro. A glória de Deus é mais importante para ele do que qualquer outra coisa. E aí você pode imaginar qualquer coisa. Você é salvo pela graça por causa da glória de Deus. Não é o contrário. Não é a sua salvação que traz glória a Deus. Também, porque nós glorificamos a Deus agora. Mas, irmãos, mesmo se eu não fosse salvo e fosse para o inferno, passar a minha eternidade no inferno, a glória de Deus, ela não mudaria absolutamente nada. Nada. Se eu morrer aqui agora, irmãos, se entrar um bandido aqui e me matar ou matar qualquer um de nós, a glória de Deus não sofreu nenhum arranhão, nada, nada, absolutamente nada. Deus, como é que o Senhor permitiu isso? A glória de Deus permanece intacta. E nós vamos descobrir na eternidade, talvez, se o Senhor quiser nos mostrar o porquê dessas coisas. A sua enfermidade, a sua falta de dinheiro, isso não abala absolutamente a glória de Deus. Porque a glória de Deus é inabalável. E aí, qual é o grande problema da igreja? E aí nós vamos passar, então, para esses versículos em Timóteo. Qual que é o grande problema? Porque perdemos de vista a glória de Deus. Perdemos de vista o que é o Evangelho de Deus. Nós achamos que o Evangelho de Deus, sabe o que é? É assim, eu era pobre e necessitado. Verdade. Eu era um miserável, perdido. Verdade. Eu estava indo para o inferno. Verdade. E aí Deus um dia, ele olhou para mim e teve misericórdia e falou assim, eu não vou deixar os céus ir para o inferno. Eu vou salvar os céus. E me salvou. Para o meu deleite. Para a minha alegria, porque agora eu não vou mais para o inferno.
Que coisa boa, agora eu não vou mais para o inferno. Não, e mais do que isso. Eu não vou ter problemas financeiros mais, porque Deus é rico. A minha saúde vai ser, sensacional, porque Deus é o médico dos médicos. Usamos essa expressão, né? Falamos isso. Então, você não tem que ter problema na sua vida. Você não vai mais sentir solidão, porque afinal de contas, né, Deus te colocou num corpo, então você não vai sentir mais solidão, você não vai ter mais problema nenhum. Mentira. Você vai ter problema de saúde. Nós somos o exemplo vivo disso. Todos nós aqui temos algum problema que fazem, eu não gostaria disso. Nós vamos ter problema no trabalho. Nós vamos ter falta de dinheiro. Então o evangelho não é isso. Isso não pode ser o evangelho de Deus. Um livramento de todas as mazelas e situações que nos circundam o dia inteiro. Isso não pode ser o evangelho de Deus. Porque não acontece comigo. Porque não acontece com vocês. Então o que é o evangelho de Deus? Qual que é o evangelho? 1 Timóteo, capítulo 3. Então, Paulo, nós já conhecemos, irmãos, desculpa, mas eu já falei tanto desses versículos aqui, né? Mas eu vou avançar para o 16. Eu já falei muito para os irmãos sobre o 14, sobre o 15. Mas nós vamos ainda pegar ele porque ele é importante. Então, olhem, observem o que Paulo está falando com Timóteo, o seu filho amado na fé. Paulo está dizendo, depois dele falar várias coisas a respeito de como a igreja ela deve se comportar, né? Paulo fala assim, Timóteo, eu estou escrevendo essas coisas para você com o desejo, esperando, com a esperança de te ver bem depressa. Mas se tardar, para que saibas, Timóteo, você precisa saber como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Timóteo, sabe onde você está pisando? Tira a sandália dos seus pés, porque esse terreno, esse lugar que você está pisando é santo. Tira a sandália dos seus pés. Sabe onde você está pisando, Timóteo? Sabe onde você está? Onde você vai andar? Na igreja. E sabe o que é a igreja? A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Eu falei isso há pouco tempo com os irmãos. Isso não é pequeno, irmãos. Quando ele leu agora de manhã o Salmo 133. Vocês acham que aquela aplicação ali não é para nós? Quando a palavra de Deus fala que sobre a cabeça de Arão é derramado o óleo da unção e o óleo desce pelas suas vestes e ela pega lá nos seus pés. Vocês acham que está falando de quem? De Arão? Também. Mas, irmãos, está falando de nós. Porque o nosso cabeça, Jesus Cristo, foi ungido. Senhor da sua igreja. Deus o fez cabeça da igreja. Vocês acham que Deus o fez cabeça da igreja? É o quê? Deus o ungiu. Deus deu a ele toda a autoridade. Mas ele é Deus, ele já tinha toda a autoridade. Você está vendo apenas um lado da verdade. Você tem que ver todos os lados da verdade, como numa moeda de dois lados. Porque como Senhor, como Deus, sim, autoridade sobre todas as coisas. Mas, irmãos, como Senhor da sua igreja, só se ele fizesse o que ele fez. Porque se ele não fizesse, teria nem igreja. Mas a unção, ela foi colocada sobre ele, sobre a nossa cabeça, e ela vai descer. E essa unção vai alcançar quem? Nós. Ela vai descer por todo o seu corpo. Então, Timóteo, e aí Paulo, ele certamente, né, como nós já vimos, né, com as revelações que ele nos dá a respeito da igreja em Efésios, né, Paulo sabia muito bem qual era o lugar no qual ele estava, onde ele estava pisando. Irmãos, se essa verdade não ganhar nosso coração, se isso não for verdade para nós,
pode ter certeza de uma coisa: você terá uma vida miserável no meio do caminho. Você não é incrédulo, porque você foi salvo pela graça, mas você não usufrui da unção do cabeça com a sua igreja. E nós afrontamos o Senhor da igreja ao dizer: a igreja é um negócio chato. A igreja é uma coisa sem valor. Eu posso viver a minha vida sem igreja. Você não sabe nem o que é igreja. Se você se arvora a dizer que a igreja é alguma coisa inútil, que você pode ou não ter comunhão com os filhos de Deus, você não entendeu o que é comunhão, você não entendeu o que é igreja. Você não entendeu que o Senhor Jesus está hoje edificando a sua igreja. Este é o Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Porque depois, irmãos, e aí nós vamos partir para esse versículo 16, ele é glorioso. Ele é glorioso. Então, nós temos por um lado aqui, Paulo está falando: olha, Timóteo, eu estou te escrevendo para te dizer o seguinte: se eu demorar a chegar aí, sabe como convém andar na igreja de Deus, na casa de Deus. Sabe como convém andar, né? E o andar aí não é, obviamente, ele não está falando de andar num lugar físico, né? Ele está falando de viver. Então você precisa saber como é que você vive nesse ambiente. Esse ambiente não é um ambiente qualquer, não. Cuidado. E aí depois os irmãos leiam Timóteo. Leiam desde o primeiro capítulo. Leiam toda a carta de Timóteo. Leiam o segundo Timóteo. Olha o que Paulo fala a respeito de nós. Como é que nós devemos nos comportar? Aí chegam alguns e falam assim: não, porque 2 Timóteo, quando fala que a igreja se tornou numa grande casa, né? E agora não tem mais presbítero, não tem mais diácono, né? Não tem mais nada, tem confusão então. A igreja agora, ela faliu na sua... Ah, por favor, é uma afronta. É uma afronta ao Senhor que está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que Paulo fala assim: olha, eu me angustio, né? Eu tenho o que ainda me resta, a preocupação pelas igrejas. E aí ele está falando, obviamente, das igrejas, os lugares, né? As cidades ali, né? Aqueles irmãos que se reuniam em cada cidade, que é um termo utilizado de maneira bem correta. Paulo falou: olha, essas coisas me afligem. E deveriam nos afligir. Eu não sei qual é a sensação que os irmãos têm, mas quando eu ouço, por exemplo, algumas coisas relacionadas com a igreja do Senhor, algumas práticas que são agora admitidas dentro da igreja do Senhor, né? Eu me sinto muito triste, muito triste. Algumas vezes, e não estou falando com os irmãos que eu sou melhor do que os irmãos de maneira nenhuma, só estou falando que eu acho que essas coisas elas deveriam nos afetar. Algumas coisas com raiva, algumas vezes com raiva. Algumas vezes não deveria, mas desesperançoso. E aí eu olho para o Senhor e falo: Senhor. Aí o Senhor fala: eu estou edificando a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode ficar tranquilo. Está escrito na palavra de Deus. E aí, no versículo 16, Paulo fala assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então vamos lá. É sobre isso que eu quero falar para os irmãos, esses 20 minutos que restam.
Senhor nos dê graça para conseguirmos, para que eu consiga passar esse encargo. A primeira coisa que eu acho que é importante aqui é que Paulo fala, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Então ele está dizendo, Timóteo, não tem dúvida nenhuma, porque realmente esse mistério, né, é alguma coisa formidável. Grande é o mistério. Mistério de quê? Da piedade. Quando o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar, olha, algumas pessoas se mostram piedosas, têm aparência de piedade, mas elas negam o seu poder. Elas não têm o poder da piedade. Elas têm apenas uma aparência de piedade. E o que é a piedade? Piedade é você se parecer com Deus. É se parecer com Deus. Então, alguém que é piedoso, se a gente falar assim, fulano é piedoso, nós estamos dizendo, essa pessoa, ela demonstra, ela se parece, talvez Deus, no lugar dela, é exatamente isso que ele faria. Essa pessoa, ela se espelha em Deus. Ela é uma demonstração daquilo que Deus é. Quem é assim? O nosso Senhor Jesus. Quem deve ser assim? Nós devemos ser assim. Mas na essência e na totalidade, na perfeita piedade, só existe um homem, Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala de mistério, ela não está falando de coisas escondidas que ninguém pode entender. Quando fala do mistério de Deus, que é Cristo, quando fala do mistério de Cristo, que é a igreja, quando fala do mistério da piedade, está falando de coisas que foram reveladas. Coisas que estavam, sim, ocultas, mas elas foram reveladas. Agora elas não estão escondidas mais. Quando Paulo fala, então, lá, no mistério que há pouco eu escrevi, que me foi revelado, né? Aí ele vai falar da igreja. Porque a igreja era um mistério. Ele não foi revelado até o tempo oportuno. Agora já era revelado. Quando fala aqui do mistério da piedade, então está falando o quê? Que havia um mistério. Então, na eternidade, antes do nosso Senhor Jesus, aí eu estou falando da nossa perspectiva temporal, né? Do tempo. Antes do Senhor Jesus vir a essa terra, né? Nenhum homem havia visto Deus. Os irmãos se lembram quando Moisés pede, Senhor, eu gostaria de te ver. Deus fala, não vai ter jeito, Moisés. Você pode vir talvez as minhas costas. Porque se qualquer homem que me vir, ele vai morrer. Nenhum homem subsistirá diante de Deus. Né? As aparições de Deus, por exemplo, para Isaías, para Daniel. Daniel até foi um anjo, né? O anjo do Senhor. Quando Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, o que acontece com ele? Eu imagino que Isaías ali, ou se ele não morrer, ele foi próximo. Porque nenhum olho poderia contemplar a Deus. Quando o Senhor Jesus vem, ele mostra de maneira clara e verdadeira quem é Deus. Porque ele é a expressão exata de Deus. Ele é a expressão de Deus. O mistério da piedade de alguém em quem você pode olhar, a quem você pode olhar, e você vê Deus estava na terra. Os irmãos se lembram quando Tomé fala, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O Senhor fala, mas Tomé, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês ainda não viram? Quem vê a mim, vê o Pai. E essa pergunta do Senhor, ela é muito clara, assim, ela é muito clara, não, ela é muito evidente, porque assim, poxa, Tomé, você já viu alguém ressuscitar os mortos? Você já viu alguém andar sobre as águas? Você já viu alguém abrir os olhos do cego de nascença? Você já viu alguém mandar que a tempestade se acalme e ela acalmar na hora que ele manda? Você já viu alguém fazer isso? Não.
Quem pode fazer isso? Quem é que é Senhor sobre todas as coisas? Sobre a natureza, sobre todo Deus. Então, Tomé. Você me viu fazendo essas coisas, Tomé? Mas o Senhor, ele não faz esse discurso, né? Eu acredito, irmãos, que Tomé deve ter entendido. O mistério da piedade, ele estava desvendado. Grande é o mistério da piedade. Por que ele é grande? Por que esse mistério é grande? Deus se manifestou na carne. Esse é o primeiro ponto, ou o segundo ponto, essa verdade. Deus se manifestou na carne. Alguns dos irmãos aí têm aquele que se manifestou em carne, não tem? Alguns têm aí uma versão assim. Se quiser colocar essa anotação aí, Deus se manifestou em carne. Houve aí nos manuscritos, né? Fica claro também, não tem problema, né, irmão? A Bíblia não está errada, só a Bíblia dos irmãos não está errada, não. Mas essa expressão, Deus se manifestou em carne, ela é muito forte. Então, o bebezinho, né, que estava na manjedoura, lá com seus pais, né, aqui os pastores viram, né, aquele menino que os magos viram, aquele menino que estava lá no templo, aos 12 anos, né, falando de coisas que os próprios fariseus se maravilharam, né? Aquele homem, Jesus, que depois andou, ele é Deus manifestado em carne. E aí, irmãos, é preciso que isso fique muito claro para nós. Celso, nós sabemos disso, né? Isso é claro para nós, ok? Mas me permitam, irmãos, me permitam bater nessa tecla. Porque João vai dizer isso. Aquele que diz que Jesus vem em carne, ele é de Deus. Aquele que diz que Jesus não vem em carne, esse não é de Deus. Essa é a primeira verdade. Os irmãos já pensaram sobre isso? Que um dia, na história da humanidade, Deus passeou por esse mundo como um ser humano? Nós já paramos para pensar e falamos, olha que coisa gloriosa. Por isso que às vezes eu me emociono assistindo The Chosen. Irmãos, desculpa, mas é uma série, mas irmãos, eu começo a pensar, falo, gente, olha que coisa interessante. Porque assim, o Senhor Jesus, ele não era uma pessoa que passava flutuando, né? Jesus indo lá, Jesus flutuando. Aí ele não ria, ele não tinha necessidades físicas, né? Ele não bebia água, ele não comia. Era um ser. Deus se encarnou. Ele andava com seus discípulos. E tinha hora que ele tinha que falar com os discípulos, olha, eu vou ter que ir ao banheiro, eu vou ter que tomar água, eu vou ter que dormir. Os irmãos acham que na cruz o Senhor Jesus não sentiu dor? Essa verdade de Deus ter se encarnado, ter se feito homem, ela é tão gloriosa e ela é tão necessária para a igreja, porque se isso não tivesse acontecido, não poderíamos ter sido salvos. Nós não poderíamos ser salvos se Deus não se fizesse homem. Sabe por quê? Porque por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado tinha que ser extirpado e vencido por um homem. Não tinha jeito. É a justiça de Deus. Deus, entre aspas, não podia fazer nada a nosso respeito que não fosse isso, porque ia ferir a sua própria justiça. Se Deus falasse assim, não, eu sou Deus. E como Deus, eu estou liberando todo mundo do pecado. Todo mundo está tranquilo, não tem mais pecado, está todo mundo tranquilo. Nesse exato momento, Deus deixaria de ser Deus. Porque a justiça de Deus, ela não se cumpriria. Como é que você e eu íamos conhecer o amor de Deus? Se não fosse um homem encarnado, morrendo no meu lugar numa cruz. O pecado que era meu, o pecado que devia me levar à condenação estava sobre ele. O castigo que estava sobre ele é o castigo que devia estar sobre mim. Por isso que as pessoas vão para o inferno e vão mesmo. Porque não creram
no Senhor Jesus, não creram no caminho que Deus providenciou para eles. Eu vou arrumar um caminho do lado, um atalho, eu vou arrumar um jeito, eu vou fazer boas obras. Eu vou me abster de coisas, eu vou parar de comer, eu vou parar de fazer todas as coisas. Está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. A salvação vem dos judeus. Jesus Cristo é a nossa salvação. E Jesus Cristo, homem, que está sentado hoje como homem à direita de Deus. Ou você acha que o Senhor Jesus se transformou em alguma outra coisa depois que ele foi para o céu? Deus se encarnou. Quando o Senhor Jesus aparece para os seus discípulos, depois dele ter sido, dele ressuscitar, né? Ele fala com eles assim, eles não acreditam que era ele. Ele fala, não, olha as marcas aqui, ó. É o mesmo corpo. Então, as mãos estão perfuradas, né? Provavelmente havia um rasgão aqui do lado. E ele fala coisas assim, me dá alguma coisa para comer. E eles dão e ele come. Vocês acham que um fantasma come? Vocês acham que eu sou um fantasma? Eu estou comendo como vocês. Irmãos, a nossa salvação, ela dependia e ela depende de um homem glorioso, um cordeiro sem pecado, e ele é Jesus Cristo. Sei que os irmãos sabem disso. Mas o segundo ponto, o primeiro é da questão da piedade, mas eles estão ligados, né? Eles estão bem ligados. Deus se encarnou. Não tenha dúvida, irmãos. Porque também nisso está o que Hebreus nos diz. Olha, você acha que o Senhor Jesus não sabe das aflições que você tem no seu corpo? Você acha que o Senhor Jesus não sabe que aquela doença que te aflige, realmente te aflige? Você acha que isso... irmãos, o Senhor Jesus sabe todas as coisas. Porque ele experimentou todas as coisas. Ele experimentou a sede, ele experimentou a fome, ele experimentou a dor, ele experimentou a solidão, ele experimentou o escárnio, ele experimentou quando levantaram falsas acusações contra ele. Você acha que ele não sabe que você está passando por isso? A gente acha que o Senhor Jesus está lá no céu e ele não se importa com a gente, ele está só esperando o dia de voltar e... Irmão, o Senhor sabe exatamente o que você está passando, que o que você está passando te aflige. E não seja tolo de não falar isso para ele, não. Nós achamos que às vezes nós temos que viver, né, como... Nem sei o quê, né? Eu nem sei o que nós achamos que nós devemos ser. Porque ele fala assim, não, eu tenho que ser forte. Os irmãos não podem ver a minha angústia. Os irmãos não podem ver a minha tristeza. A minha família não pode ver a minha tristeza. O Senhor Jesus não fala isso pra gente. Fala assim, olha, eu sei que no mundo vocês vão passar por aflições. Ele não fala assim, olha, mas dá um jeito de enxugar essas lágrimas aí, engole o choro. Ele não fala isso não. Ele só fala assim, eu tenho de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando o Senhor fala, eu venci o mundo mesmo, em todas as coisas. Ele venceu tudo, irmãos. Quando o nosso corpo se transformar num corpo de glória, nós vamos entender o tamanho dessa vitória. Porque ainda não vemos como deveríamos ver. Por isso que a palavra de Deus diz isso para nós ainda não vemos, João fala isso para nós ainda não vemos como deveríamos ver, mas um dia nós vamos ver de maneira perfeita. Paulo ainda fala para nós, olha, nós hoje vemos como no espelho. E não era um espelho, não, eles não tinham espelho como nós temos hoje, que até aumenta, né? E mostra as nossas rugas, não. O espelho que eles tinham lá era bem ruim, talvez, vou ver se eu consigo comprar um desses. Na medida que ele vai ficando mais velho, é bom a gente não ter um espelho muito bom. Mas, irmãos, quando o nosso corpo, esse corpo mortal, ele for revestido de glória, e isso será em breve,
nós vamos entender o tamanho dessa salvação que nós recebemos. Porque Deus encarnou. Deus se manifestou em carne. Para que aqueles que são hoje carne possam se transformar em alguma coisa gloriosa e muito superior. E experimentar a sua glória. Então, essa verdade, irmãos, de que Deus se manifestou em carne, ela é gloriosa. Porque ela atinge todo o nosso ser, em todas as nossas necessidades, em todas as coisas que nós precisamos. Ainda que não nos livre de todas as coisas que nós achamos que nós deveríamos ser livrados. Então, guardem bem isso. Essa é uma verdade fundamental. Jesus Cristo hoje intercede por nós. O Senhor Jesus está à direita de Deus. Ele não está sentado no trono lá olhando. Vamos ver como é que as coisas vão ficar, né? Explodiu mais uma guerrinha ali. Opa, está chegando a hora. Não, o Senhor Jesus está olhando para você e para mim. E isso não nos torna grandes, não. Muito pelo contrário. Isso nos torna pequenos e necessitados. E devemos nos humilhar e dizer, Senhor, miserável homem que sou. Porque eu preciso do Senhor todos os dias. E glória a Deus, porque o Senhor é um Deus glorioso e que me supre das minhas necessidades. E as minhas necessidades não são as minhas necessidades que eu acho que são as necessidades que Ele sabe que eu tenho. Mas como filhos amados que nós somos, como pessoas que foram salvas pela graça, irmãos, nós temos o colo santo do nosso Pai, para nos assentarmos através de Jesus Cristo e dizer, Abba, Pai, com muito respeito e reverência, Paizinho, o Senhor me ama. O Senhor me ama tanto que o Senhor fez o seu filho ser um como eu, nesse corpo totalmente limitado e pobre, mas que hoje está vivendo à direita de Deus na sua glória. Foi justificado no Espírito. Nossa, meio-dia já. Foi justificado no Espírito. Eu vou falar só sobre isso. Vou parar. Porque eu acho que também é importante. Uma das coisas mais impressionantes para mim na palavra de Deus é como Deus ele se manifestou entre os homens. A forma como Deus se manifestou entre os homens. É impressionante. Porque Deus não precisava fazer nada para nos agradar. Ou nada para provar que Ele é Deus. O Senhor não precisava ter feito absolutamente. Ele poderia ter vindo a esse mundo, entrado nesse mundo e falado, olha, eu sou Deus, eu sou Jesus Cristo, né? E vai ser assim, desse jeito. Né? A história vai se desenrolar dessa maneira. E aí quem falasse alguma coisa, ele jogava um raio lá, a pessoa morria, e o outro, ele provou que é Deus. Isso aí é Deus. Ó, isso é Deus mesmo, hein? Mas os irmãos e irmãs, vejam como Deus ele se manifesta. Um homem comum, né? Um filho de um carpinteiro, né? Filho de uma jovem. Ele nasce como todos as outras pessoas nascem, exceto, né? A gente sabe que gerado pelo Espírito Santo, e aí já começa a história do Espírito Santo. Gerado pelo Espírito Santo, que aqui fala, foi justificado no Espírito ou em Espírito. Mas quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, aí é interessante porque quando o Senhor Jesus, ele lá com os seus 12 anos, ele está lá entre aquelas pessoas ali, ainda antes de começar o seu ministério, né, a Bíblia não fala que ele fez qualquer milagre. A Bíblia não fala que Jesus tenha feito qualquer milagre antes do início do seu ministério. E eu acho que não deve ter feito nenhum milagre mesmo. Não, acho que o Senhor Jesus ele se desenvolveu como uma criança normal. E ele aprendeu a obediência por meio das coisas que padeceu. Porque Deus nunca teve que ser obediente a ninguém. Mas ele, como homem, ele tem que ser obediente. Ele tem que ser obediente aos seus pais. Ele tem que ser obediente às autoridades.
Eu imagino que naquela conversa ali com os fariseus, com os doutores, os senhores da lei, o Senhor Jesus, eu fico imaginando esse quadro, com 12 anos de idade. Eu imagino que em momento nenhum o Senhor Jesus foi deselegante, desrespeitoso. Falou, seu bando de burro, vocês não entenderam a lei? Não, a lei é isso, isso. Eu imagino assim, que o Senhor Jesus, com muita graça, que lhe é peculiar, que faz parte dele, porque ele é a graça, ele falava as coisas. Mas quando ele inicia o seu ministério, quando ele começa o seu ministério, juntamente com as suas palavras, começam a aparecer sinais. Então ele é justificado no Espírito, porque ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. O seu ministério é um ministério em que há poder espiritual. O Senhor Jesus se abastecia da vida de Deus. Ele tinha sobre si o Espírito Santo. Quando João Batista vai batizar o Senhor Jesus, diferente de todas as pessoas que estavam vindo para serem batizadas, vem um homem, né, entre eles, se olhando assim, você não via muita diferença, era um judeu. A mulher samaritana, imediatamente, ela coloca os olhos no céu e fala assim, como é que você, sendo um judeu, pede água para mim que sou samaritano? Uai, mas como assim? Não, porque ele era um judeu. Estava vestido como um judeu, ele tinha cara de judeu. Ele tinha fala de judeu. Aí vem aquele homem lá no meio dos outros. E quando ele entra na água para ser batizado, João Batista, ele tem uma visão. Fala, eu vi o Espírito de Deus vindo sobre ele como uma pomba. Eu não o conhecia. É interessante porque eles eram primos, né? Maria conhecia a mãe de João Batista. Eles tinham um relacionamento. Pode ser que em algum momento da história, pode ser que João Batista tenha ido brincar com Jesus lá na casa deles, tenha encontrado num almoço de família, né, subindo para Páscoa lá, talvez eles tenham ido juntos. Mas o João Batista falou, eu não o conhecia, porque eu não conhecia daquela maneira. Mas agora eu sei quem ele é. E a visão de João Batista, ela é tão impactante, o que João Batista vê é tão impactante que ele fala assim, como é que é? Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, não é o Senhor ser batizado por mim, não? Fala, não, João, é assim mesmo. Para que se cumpra toda a lei, tem que ser desse jeito. Justificado no Espírito. O Espírito Santo dava provas e mostras o tempo todo de que aquele homem que estava andando por ali era Deus. E quando o Senhor Jesus ele morre, né? E aí talvez seja o que Paulo está falando aqui, mas eu vim buscando lá desde o início, né? A palavra de Deus ela é interessante, porque é claro que o Senhor Jesus, ele como homem, sem pecado, a morte não poderia reivindicar qualquer autoridade sobre ele. A morte não podia manter o Senhor Jesus morto. Por quê? Porque não tinha pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, como é que uma pessoa que não tem pecado pode receber como salário a morte? Então a gente pensa assim, não, Jesus ele ressuscitou porque não tinha pecado. É claro, é óbvio, a morte não poderia retê-lo. Mas se você vai lendo a palavra de Deus, você vai descobrir o Espírito que estava em Cristo ressuscitando dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo de Deus. Porque o corpo de Jesus estava morto. E ele não ia infringir nenhuma lei. Ele não poderia infringir nenhuma lei natural. Porque isso seria alguma coisa, né? Ele mesmo fala, não, eu vou me ressuscitar aqui e pronto, acabou. Aí, irmãos, é claro, né? Na nossa cabeça a gente pode fazer essa confusão, mas Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, que história é essa? É todo mundo a mesma pessoa. Então é Jesus que ressuscitou. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos na ressurreição. Nós vemos os três envolvidos naquele momento. E o Espírito Santo, então, ele toma o Senhor Jesus, né? E ele ressuscita o Senhor Jesus dentre os mortos.
É uma obra de Cristo? Claro que é, irmãos, porque ele é aquele que propiciou a condição para que o Espírito Santo tivesse não sei qual que é a melhor palavra, mas a autoridade, vamos usar essa palavra, de tirá-lo da morte. Vou colocar isso de uma maneira muito estranha, assim, muito... É como se... Irmãos, entenda o que eu estou falando. É como se, tá? Não estou falando que é isso, não. É como se nós tivéssemos todos os mortos enfileirados, todos os mortos, de todas as eras. E ali o Senhor Jesus entre eles. Ele também morreu. E o Espírito Santo, ele passa olhando e fala, não, você pecou, você pecou, você pecou. O salário do pecado é a morte, não tem jeito, você vai ter que cair mesmo, você morreu mesmo, está morto mesmo, não tem jeito. Aí chega Jesus e fala assim, ué, o que você está fazendo aqui? Você não tem que receber esse salário. E o Espírito Santo, ele justifica o Senhor Jesus. O justo, este homem, ele é verdadeiramente justo. Quando os judeus iam oferecer os animais, né? Não apenas os cordeiros. Então, eu imagino, né? Deveria ser, aqueles períodos deveriam ser muito longos. Porque chegava ali com um bichinho, né? Você chegava ali com a sua ovelhinha, né? Para oferecer como um holocausto, como um sacrifício por causa dos seus pecados. E quando você chegava ali, aí chegava um sacerdote lá e falava assim, vamos examinar. Vamos olhar esse bichinho aqui. E olhava do braço, olhava e tal. Vamos ver os olhos, né? Já tá vendo, né? Ele fala, não, esse animal é perfeito. Pode sacrificar. Se você chega lá com um animal manco, um animal... É claro que ali já havia uma distorção da verdade, né? Eles já estavam comprando os animais e não criando os animais. Mas vamos para o que era desde o início, né? Se você chega com um animal lá que não... O animal é manco, o animal é cego, fala, amigo, tem vergonha na cara. Você vai apresentar isso para Deus? Não, pode voltar. E aquilo ali, irmãos, com certeza Deus estava de olho. Porque era alguma coisa do homem com Deus. Era daquele jeito naquela época. Estou terminando, tá, irmãos? Eu vou parar. Mas eu só queria falar isso. Quando o Senhor Jesus, e isso é impressionante, quando o Senhor Jesus ele vai para a cruz, antes dele ir para a cruz, ele passa por todo tipo de inspeção que nós podemos imaginar. As autoridades declaram, eu não vejo nele crime nenhum. O povo tem que inventar coisa, porque eles não tinham onde pegar. Não tinha nenhum pecado, não tinha nenhuma situação ali que eles poderiam fazer. Falar assim, não, essa pessoa aqui, realmente ele... Ontem eu vi que ele roubou umas moedas lá no templo, lá ele estava lá, ele escondeu lá. Não tinha absolutamente nada contra ele. E ele mesmo fala, olha, me examine. Olha se tem pecado em mim. E na hora que ele estava na cruz, um dos malfeitores fala assim, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos vagabundo pilantra mesmo. Mas este homem nenhum pecado cometeu, nenhum crime cometeu. Você tem testemunho de todo tipo. É Deus inspecionando o cordeiro e falando, vocês estão achando alguma coisa? Eu não vejo nenhum crime nele. Ele não deve nada a Deus. E aí, irmãos, quando também ele morre, o Espírito Santo tira o Senhor Jesus da morte porque não podia ficar lá. E, glória a Deus, quando nós somos salvos, nós somos incluídos, nós somos colocados nele. Agora, quando Deus olha para nós, ele não nos vê a nós mesmos. Isso não é justificativa para a gente. Isso não é. A gente não deve pecar por causa disso, não, tá, irmãos? Muito pelo contrário. Mas agora, quando ele olha para nós, Deus olha para nós, ele vê o seu filho glorioso, puro, santo, cordeiro sem pecado, que morreu por nós e pagou todos os nossos pecados. O justo, por isso ele foi justificado no Espírito. Outra verdade do Evangelho. Outra verdade. Então, os irmãos estão juntando as peças aí. O Evangelho é isso, irmãos.
vou encerrar falando isso. Eu vou ter que contar aqui, visto dos anjos, pregado aos gentios, escrito no mundo e recebido acima na glória. Eu achei que eu ia terminar hoje, mas eu sempre me engano. O Evangelho é: Deus se manifestou na carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isso é o Evangelho. Qualquer coisa que saia fora disso, qualquer coisa que passe disso, não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. A sua vida, ela deve ser uma vida santa, uma vida gloriosa, pisando nessa terra, porque você é uma pessoa que foi alcançada pelo poderoso Evangelho de Deus. Poder de Deus para os que creem e condenação para os que não creem. Esse é o Evangelho. Nós estamos nos esquecendo muito rápido disso. Nós achamos que o Evangelho é um Deus que vai nos dar, e nós podemos pecar, fazer o que quiser, viver longe dos irmãos, viver de qualquer maneira, ser desigrejado, fazer o que eu quiser, aceitar qualquer tipo de pecado no nosso meio, sem falar nada, porque precisamos nos compadecer das pessoas, porque precisamos ser bonzinhos. Quando a palavra de Deus está falando, olha, o Evangelho é uma pessoa. E a manifestação dessa pessoa neste mundo é através da igreja, coluna e firmeza da verdade. Você sozinho não dá testemunho de Cristo de maneira plena. Você dá o seu testemunho de que você foi transformado. Quando você está no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar. Mas o testemunho de Deus nessa terra é a igreja. Irmão, nós vamos continuar. Eu não sei se ficou um pouco embaçado aí ainda, né? Não deu para entender. Mas tentem pensar nisso. O Evangelho, as boas novas, elas são Jesus Cristo. Quando o anjo aparece para os pastores, o que ele fala? Eis que vos trago hoje boas novas. Eis que eu trago para vocês o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho acabou de nascer. Velho Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, aquela pessoa que iria cumprir todas essas coisas está no mundo. O Evangelho está no mundo. O Senhor Jesus é, como Hebreus diz, a forma como Deus fala a nós nesses últimos dias. Que Ele nos conduza e que Ele nos esclareça. Senhor, nós queremos nos livrar, Senhor, de qualquer coisa, Senhor, que não tenha vindo de Ti nessa manhã. Senhor, que esteja misturado com as nossas emoções, Senhor, com qualquer coisa, Senhor, que de alguma maneira, Senhor, traga, Senhor, alguma perturbação, Senhor, naquilo que o Senhor desejou fazer. Nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo nos conduza e que ao sairmos daqui, Senhor, ao estarmos essa tarde, Senhor, fazendo outras coisas, Senhor, nós sejamos conquistados pelo Teu Evangelho, Senhor, conquistados por Ti mesmo, Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas. Rogamos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.